Então hoje damos início aqui ao que seria o estudo do movimento uniformemente variado, que esse tipo de movimento ele é extremamente importante na física. Ele tem diversas aplicações práticas e científicas, e ele é essencial para entender diversos fenômenos naturais. Então vamos começar. Antes de explicar para você o que é um movimento uniformemente variado, eu vou te lembrar o que é um movimento uniforme, para que você não se confunda e saiba a diferença. Porque os estudantes têm o costume de, às vezes, se confundir, porque são semelhantes. E no movimento uniforme eu tenho algumas características. A primeira delas é que a velocidade ela é constante, ou seja, ela não muda, ela sempre é o mesmo valor. Então, olha só, eu tenho aqui a minha velocidade 1, tá? E essa minha velocidade eu vou colocar um valor arbitrário, vamos supor, de 2 metros por segundo. Então aqui é 2 metros por segundo. E como é constante, aqui também vai ser 2 metros por segundo. Também aqui 2 metros por segundo. E aqui na minha velocidade 4 também é 2 metros por segundo. E aí em cima tem um cronômetrozinho, né, de T1 igual a 0 segundos, T2 igual a 1 segundo, 2, 3. E isso aqui, né, continuaria infinitamente se eu colocasse aqui para o meu exemplo, ele fosse de forma contínua e não acabasse, né? Então ele iria de 1 em 1 segundo e ele sempre teria a velocidade de 2 metros por segundo, pois a velocidade é constante. Uma outra coisa que é importante a gente falar é sobre a aceleração. A aceleração aqui, no movimento uniforme, ela equivale a 0 metros por segundo ao quadrado, ou seja, uma aceleração nula, pois não há variação da velocidade ao longo do tempo. Se a velocidade não muda, isso significa que meu corpo, meu objeto, ele nem acelera, né, e nem desacelera. Ou seja, ele nem ganha velocidade, nem perde velocidade. Essa é outra característica do movimento uniforme. E aí a gente tem, né, o que seria, né, uma trajetória retilínea. E nessa trajetória retilínea, eu sei que aqui eu coloquei um S de posição. E eu não coloquei as marcações delas aqui, porque eu queria que você prestasse atenção somente na velocidade. Então eu coloquei os valores da velocidade aí, né, que era o que seria o mais importante para a gente. E no movimento uniforme, eu tinha também algumas equações, não é isso? Que era a da velocidade, não é isso? Delta S sobre delta T, que se tratando de velocidade instantânea sempre vai ser o mesmo, né, já que é um movimento uniforme. E também é o que seria a nossa velocidade média também, né, delta S sobre delta T. A outra equação que nos é apresentada também é a equação da posição, onde eu tenho que meu S é igual a S0 mais ou menos V vezes T, onde esse mais e esse menos diz respeito à velocidade, não o tempo. Então, se for um mais, é a velocidade positiva em um movimento progressivo. Se for um menos, essa velocidade está com a velocidade menor do que zero, então um movimento retrógrado. Então, o que diz respeito ao movimento uniforme, eu tenho essas duas equações. E eu sei também, né, que a aceleração vale zero. Beleza. Isso é o movimento uniforme. Agora, partindo aqui para um movimento uniformemente variado, a gente vai ter uma diferença aqui nesse tipo de movimento. Olha só, compara comigo. Eu tenho que na velocidade 1, eu tenho 2 metros por segundo. Na V2 aqui eu tenho 4 metros por segundo. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 8. E se isso seguisse, né, eu vejo que tem um padrão. Olha só, o tempo vai pulando de 1 em 1 segundo. Beleza. E a velocidade? A velocidade aí, ó, ela tá pulando de 2 em 2, ó. De V1 para V2, ela ganhou 2 metros por segundo de velocidade. Do V2 para o V3, ganhou também mais 2 metros por segundo de velocidade. Do V3 para o V4, se repetiu também a mesma coisa. E eu encaixo um padrão aqui, eu estou vendo que minha velocidade está variando, está se alterando, mas ela aumenta de 2 em 2 para este exemplo. É porque no movimento uniformemente variado, alguma coisa vai variar, só que de forma uniforme. E essa coisa que varia de forma uniforme é a minha velocidade. E só por observação eu posso dizer o valor da minha aceleração. Analisa comigo. A minha velocidade está pulando de 2 em 2. Ó, 2, 4, 6, 8. Se continuasse, seria 10, 12, 14, 16. O tempo também, né? 3, 4, 5, 6, 7. E aí seguiria, né, infinitamente, se fosse meu exemplo. Beleza. Mas eu estou percebendo que a velocidade ela varia de forma uniforme. Ela varia de 2 em 2 para esse exemplo. Eu tenho que a minha velocidade
ela varia 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Professor, teria como calcular essa aceleração por via dos cálculos? Sim. Ó, eu tenho aqui a aceleração, ela tem uma equaçãozinha, é ΔV sobre ΔT. E quem é ΔV? ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Olha só quem é a velocidade final, 8. Quem é a velocidade inicial? 2. Aí eu faço, né? 8 menos 2, isso aqui no caso é 6, né? 6 metros por segundo. Dividido aqui pelo tempo, ΔT, que é tempo final menos tempo inicial, ó, 3 menos 0. Isso aqui no caso totaliza em 3. Então 3 segundos. Assim eu tenho que minha aceleração, ela vai ficar com o valor, ó, de 6 dividido por 3, isso aqui é 2. E aí, né, a gente fica, né, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí nós temos a unidade de medida de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu já lhe mostro aqui que no movimento uniformemente variado, eu tenho uma equação para calcular o que seria a minha aceleração. No movimento uniforme, ele valia 0. Aqui eu já tenho o valor de aceleração. Então, meu movimento, minha velocidade, ela vai se alterar. Então, eu não posso calcular da mesma forma, com as mesmas equações do movimento uniforme, nesse tipo de movimento aqui. Eu não posso. Se tem aceleração, então alguma coisa mudou. Vou fazer aqui uma divisão, aqui ao meio, para continuar nossos cálculozinhos, nossas brincadeiras. Vamos lá. Eu também preciso falar de outras duas coisas. Eu preciso falar da velocidade e preciso também falar da posição. Então analisa bem. Ó, eu tenho que minha aceleração ela é dada por ΔV sobre ΔT. E eu sei que essa aceleração é igual a v final menos v inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Aí dizemos que esse t0 aqui, ou seja, meu tempo inicial, ele inicia ali junto com o relógio, junto com o cronômetro, em 0 segundos. Com isso, podemos reescrever essa equação. Fico com minha aceleração igual a v menos v0 dividido por t. Esse t ele está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando, vou ficar com a vezes t, que é igual a v menos v0. Esse v0 está negativo, tá? Vou passar ele para o outro lado com a operação oposta, então vou ficar com v0 mais a vezes t, que é igual a v. Eu tenho que v0 mais at é igual a v, então v é igual a v0 mais at. Vou só trocar isso aqui. Tenho que v é igual a v0 mais a vezes t. Então, chegamos nessa equação aqui. E essa equação aqui é o que chamamos de função horária da velocidade. Isso para o movimento uniformemente variado. Beleza? E a aceleração, professor, nesse movimento está aqui, ó. Minha aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então, você já tem aí, ó, duas equações no movimento uniformemente variado. A aceleração e a velocidade. E temos também a posição. Olha aqui para o movimento uniforme. S é igual a S0, mais ou menos V vezes T. Então, eu vou copiar ela para cá, beleza? S é igual a S0, mais V vezes T. Vale lembrar que pode ser um mais ou menos por conta da velocidade, que pode ser negativa, pode ser positiva. A aceleração também pode ser positiva, pode ser negativa. Então, esses sinais podem tanto ser mais ou menos. E aí você vai analisar cada situação. Aí, olha só. No movimento uniforme, a aceleração valia quanto? Valia 0. Se valia 0, isso significa que meu corpo nem ganhava velocidade e nem perdia velocidade. Nem acelerava e nem desacelerava. Então, minha definição parava aqui. Mas só que agora, nesse tipo de movimento, minha velocidade muda de valor. E eu tenho agora valor da aceleração. E essa aceleração, é importante ressaltar, não tinha afirmado aqui para vocês, mas eu vou afirmar agora. Essa aceleração ela é constante no movimento uniformemente variado. Se a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, isso significa que, né, em cada segundo que se passa, você vai ganhar 2 metros por segundo de velocidade. Se for negativo, você vai perder a cada segundo. Aí, olha só. Como agora tem um fator da minha aceleração, aí esse V aqui, tá, aqui é a minha velocidade inicial. E aqui mais, aí a aceleração, vezes o meu tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2.
E isso aqui é agora a minha outra equação, que é a equação da posição. Ou seja, eu vou querer saber onde o meu corpo vai estar, né, a posição final do meu corpo, né, em relação ao tempo, quando se passar um certo período de tempo. Então, essa aqui é nossa função horária da posição. Então, temos já aí o que seria, né, três equações no movimento uniformemente variado, não é isso? A aceleração, velocidade e posição. E eu vou apresentar mais uma a vocês, que é a equação de Torricelli. Eu vou fazer aqui ao lado, tá? Vou colocar aqui, equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela é interessante. Essa equação, ela diz respeito quando eu quero saber a minha velocidade, quando a questão não me forneceu tempo. Então, olha só, nessa equação aqui, para mim descobrir a posição, eu preciso do tempo. Nessa equação aqui também, para mim descobrir a velocidade, eu preciso de quem? Eu preciso do tempo. Aqui, para mim descobrir o que seria, né, a minha aceleração, muitas vezes eu preciso do quê? Do tempo. Tá aí, um ΔT. Só que essas variáveis aí me ajudam, quando eu organizo elas, a encontrar o meu objetivo final. E na equação de Torricelli, é mais uma equação que vai me ajudar a descobrir o valor da minha velocidade final quando a questão não me ofereceu tempo. Então, Torricelli diz que podemos encontrar a nossa velocidade da seguinte forma. Ele diz que o v ao quadrado é igual à minha velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes o meu ΔS. Vamos lembrar que esse ΔS aí é a minha distância percorrida, o A é a aceleração, o V0 é a minha velocidade inicial e o V, no caso, seria a minha velocidade final. E se aqui tem um V ao quadrado, se alertar, porque eu vou utilizar o que seria a raiz quadrada, para que você possa aplicar tanto de um lado da igualdade como do outro lado da igualdade, para que você simplifique o que seria esse quadrado com o índice da raiz. E aqui eu tenho a nossa quarta equação aqui, a equação Torricelli. Vale ressaltar que aí também pode ser um menos. Essa aceleração pode ser negativa. Então, se for negativa, você lê o enunciado, é importante a interpretação de texto, identificou que é um movimento, né, onde, de certa forma, a aceleração pode ser positiva ou negativa, você vai aplicar o sinal aí. Claro, tivemos nossa teoria, vamos para a próxima aula falar sobre alguns tipos de movimento, e também, logo depois disso, né, vamos continuar um pouquinho do conteúdo e aplicar, sim, os exercícios, tá? Tanto para aceleração, como para velocidade, como para posição, no movimento uniformemente variado. Tá? Utilizando todas essas equações em exemplos diferentes. Te vejo na próxima aula. Abraço.